Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que já está conectado conosco, você que nos assiste através do streaming aí do canal AgroPlus, pelo próprio canal, né? Nos assiste aí ao vivo pela nossa programação, ou você também que está ligado através das redes sociais, que nos acompanha através do YouTube e também do Spotify. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala sobre aquela mudança de opinião do presidente americano Donald Trump em relação a Lula no encontro que aconteceu entre os dois, um encontro breve que aconteceu entre os dois na semana passada. Lembra que a gente comentou por aqui que o presidente americano havia até falado que teve a oportunidade de trocar alguns segundos de palavras com o presidente Lula e que tinha achado que ele era um cara bacana, que eles tinham tido uma conexão excelente, enfim. A revista Reuters, né, a agência de notícia Reuters, que é uma das mais conhecidas e com mais credibilidade no mundo, publicou uma notícia que afirma que essa mudança de opinião do presidente americano Donald Trump e em relação a Lula, já que Donald Trump vinha criticando o Brasil e também o presidente americano, mais precisamente também o nosso judiciário por ter condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, a agência Reuters afirma que essa mudança de opinião de Trump em relação ao Brasil ou em relação a Lula pode ter aí um outro embasamento que está bem longe dessas negociações que envolvem os dois países. Aliás, nem tão longe assim. Segundo a Reuters, algumas fontes próximas à agência de notícia dizem que essa mudança de opinião de Trump pode ser graças a Joesley Batista, dono da JBS, a gigante JBS, né, frigorífico aí. E bom, a gente vai entrar daqui a pouco em mais detalhes sobre essa informação, quais são as informações que circundam isso, já que há poucos dias atrás Joesley Batista se encontrou com o presidente americano e são essas as fontes que trazem a agência Reuters a essa conclusão. Vamos debater sobre isso, quero ouvir a opinião do nosso analista daqui a pouquinho. A gente fala hoje também aqui no nosso programa uma notícia que eu havia falado na semana passada. O produtor rural, ele quer renovar sua frota de veículos, tratores, colheitadeiras, plantadeiras dentro da sua propriedade. Pelo menos é o que aponta um estudo que diz que 55% dos produtores rurais entrevistados no Brasil disseram ter planos de comprar uma nova máquina. Mas esse será que é o melhor momento para adquirir ou para fazer troca de maquinário? Vamos debater sobre isso já já. E a gente fala também sobre uma empresa, a BP, que anunciou que simplesmente parou de construir uma fábrica dedicada a biocombustíveis lá em Rotterdam, na Holanda, portanto, na Europa. E essas informações, elas nos levam a um pensamento. Isso porque, junto com o anúncio de que está parando com a construção, ou seja, uma fábrica que já está sendo construída para gerar e fabricar biocombustível, simplesmente para com a construção. E na nota que afirma aí parar com a construção, a BP simplesmente afirma que trabalhar com petróleo é mais rentável. E aí? Cadê aquele discurso dos europeus de sustentabilidade? Parece que nesse momento não vale, não é, seu Bianco, que está comigo hoje por aqui? Seja bem-vindo a mais um programa, obrigado pela sua presença. Curioso, né? A Europa decidir investir em petróleo e não em biocombustíveis. Boa noite, Jossan, e boa noite a todos que nos assistem. A BP agora provou que o que só vale para eles é dinheiro. Tanto é que eles, no site deles, eles falam que eles são favoráveis à vida, quer melhorar a vida das pessoas, a sustentabilidade, só fatores que
automaticamente o petróleo destrói. Então, se eles fossem para o lado principalmente de etanol, vamos dizer, né? Isso seria uma grande vantagem para o mundo, tanto para o planeta como para o mundo. Mas, infelizmente, eles não pensam nisso, eles pensam só financeiramente. Queria saber também onde é que estão os ambientalistas, né, que reclamam tanto, né, de muita coisa, e daí aponta o Brasil. Quero ver apontar a Europa, aí é difícil, né? O programa só está começando, a partir de agora 1 hora de debate sobre o agro. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, a gente começa com outra informação que não estava nos nossos destaques, mas que o nosso telespectador já está familiarizado. Na semana passada, a gente falou sobre as retenções, que são aqueles impostos de exportação da Argentina que foram zerados pelo presidente Javier Milei, que decidiu tomar essa iniciativa por motivos internos para melhorar a sua economia, enfim. A Argentina havia anunciado zerar essas retenções até o final de outubro, ou seja, a gente teria aí aproximadamente 45 dias, um pouco menos, né? Uns 40 dias aí de retenções zeradas, que são os impostos de exportação, fazendo com que a China, que já estava tendendo a comprar da Argentina durante esse período, já que a soja mais barata, os chineses, a gente já conversou várias vezes por aqui, são ótimos em negociação, onde tiver mais barato, mira a rota deles, e era para onde eles estavam mirando, e no dia que esse anúncio foi feito, que foi ali no dia 26, na sexta-feira, a China decidiu acelerar, enquanto ainda valia o zero imposto sobre exportação, a China se aproveitou para fazer o máximo de compras possível e conseguiu, viu? A China ela conseguiu comprar 1,3 milhões de toneladas de soja em apenas 2 dias, que valeram aí esse zero taxa, né? Zerar as retenções, e aí a Argentina voltou a cobrar, portanto, voltou tudo ao normal. Javier Milei falou que já tinha atingido a cota, pronto. Vamos por partes aí nessa conversa. Daqui a pouco a gente vai chegar como que isso vai afetar o Brasil. Mas essa decisão de Javier Milei também fez com que o meu objetivo como argentino já está cumprido, então eu posso parar com esse benefício agora, seu Bianco? Jossan, o governo argentino, o Milei, ele fez aquilo que um exemplo assim para a gente entender melhor, o que uma loja que vende algum produto faz. Essa loja ela tinha um compromisso para pagar, precisava de recursos financeiros, vamos dizer, até dia 31 de outubro, precisava lá de 20 mil reais. E aí colocou toda a loja em promoção. O que é que houve? Houve uma correria, principalmente a China correu e comprou soja, né? E aí o que houve também? Os Estados Unidos, o Milei também foi nos Estados Unidos e pegou um empréstimo juntamente com o governo dos Estados Unidos. Então, esse diretor dessa loja, ele teve um dinheiro por um empréstimo e teve um dinheiro com a venda da soja, principalmente com a venda da soja para a China. Ele ele arrecadou o dinheiro suficiente para realizar seus compromissos. Então, acabou a promoção. É a mesma coisa que a gente fala aí, tem uma promoção que eu vou vender soja até que dure os estoques. Será nesse preço até que dure os estoques. Pronto. Ele acabou com os estoques, não é que ele acabou com os estoques, mas ele cumpriu a meta financeira que ele precisa. Então, automaticamente, ele não quer agora dar mais essa chance de não ter mais impostos perante a soja. Ele já tinha falado, inclusive, né, que
zerar esse imposto aí, né, sobre grãos e também sobre produtos e carnes também, durariam até 31 de outubro ou até atingir a cota de 7 bilhões de dólares, né? E aí com isso foi atingido em 2 dias. A China mais uma vez se mostrou, né, seu Bianco, uma grande negociadora. Se o preço está baixo, é deles que eu vou comprar. A China, vamos dizer, estava atenta ou tinha informações privilegiadas. Uma das reclamações dos produtores argentinos é que, para eles, não, para o pequeno e o médio produtor argentino, não adiantou de nada essa eliminação das retenções. Por quê? Porque eles já tinham vendido seus produtos. Quem ganhou dinheiro com isso foi quem? As empresas grandes, que tinham lá seus estoques, né? Então, eles reclamam até que houve vazamento de informações privilegiadas, principalmente para a China e para essas empresas. Mas isso são outros fatores. O que a gente analisa comercialmente é que a China está atenta, a China precisava comprar, a China foi e comprou mais barato, e o que acontece hoje? Os mais prejudicados disso são os Estados Unidos. Por quê? Os produtores norte-americanos estão com todos os seus estoques cheios, né? Inclusive essa informação, ela está também no site do Canal Rural. A China reduz as compras dos Estados Unidos, amplia a importação de carne bovina do Brasil e da Austrália, ou seja, aquela briga tarifária de poucos meses atrás, ela está gerando impactos um pouco bons aí para a agro e para a pecuária americana. Mas se encaminhando para chegar nesse assunto ainda, seu Bianco, a China ela acelerou, fez essas compras. Agora sim, pensando em 1.300.000 toneladas de soja em apenas 2 dias, a gente estava falando de um volume razoável que o Brasil deve, aliás, vai afetar alguma coisa no Brasil? O Brasil tem que ficar de olhos abertos? Porque pode acontecer de novo também, ou não pode? Todas essas compras que eles fizeram, elas irão embarcar até 31 de dezembro, né? Então, eles firmaram um compromisso de compra e agora começam-se os carregamentos, até 31 de dezembro. Até lá, vamos dizer, haverão outras negociações. Porém, a própria Argentina pode ficar num preço razoável. Os Estados Unidos vai ter muita pressão dos produtores norte-americanos. Por quê? Porque os produtores norte-americanos estão colhendo agora e colhendo bem. Eles não venderam nenhum grão para a China, que sempre vendiam pelo menos um pouco. Os Estados Unidos não tem muita, como é que eu vou te dizer, muito problema de estocagem, porque eles têm muitos armazéns. Mas mesmo assim, havia se tem uma produção em excesso, automaticamente eles deveriam vender um pouco. E não é só o problema de estocagem. Todo produtor ele tem que vender pelo menos um pouco para pagar suas despesas. Tem despesa de colheita, tem despesa de transporte, tem despesa. Você firma compromissos, qualquer produtor firma compromissos para acertar lá na época da colheita. Então, os produtores norte-americanos estão muito nervosos e não estão muito contentes com o governo Trump, porque além de, veja bem o que aconteceu, a Argentina também, os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a Argentina, que beneficiou a Argentina, e aí a Argentina não está, baixou os impostos que prejudicou o norte-americano na venda do soja lá para a China. Então, prejudicou o produtor norte-americano 2 vezes. E a China, então, portanto, né, está aqui no site do Canal Rural, repostado do site Safras News, que a China reduziu as compras dos Estados Unidos e ampliou a importação da carne bovina do Brasil e da Austrália. A gente já tinha falado alguns dias atrás que a carne bovina ela estava sendo beneficiada. O que a princípio a gente viu como um problema, a gente vê aí que a China está, se a gente se aproveitar ao mesmo tempo que criamos um problema junto
aos Estados Unidos por causa das tarifas que chegam a 50%. A China também estava com o mesmo problema que os Estados Unidos e precisava de um outro cliente. O Brasil é uma oportunidade. Isso também está fazendo com que a China redirecione o seu mercado. Exatamente, José. A China, como você falou no começo do programa, eles são muito comerciantes, né? Então, a China, imediatamente, quando houve a taxação, eles, para ter mais oferta no mercado chinês, eles foram buscar a carne que tivesse quase a mesma qualidade que a carne norte-americana. E a carne australiana, a carne australiana, ela tem, mais ou menos, e do Canadá, elas têm mais ou menos o mesmo gado, eles fazem o mesmo confinamento, a mesma comida que se dá para o gado, mais ou menos nos Estados Unidos também eles dão. Então, a carne teria, teoricamente, o mesmo sabor. Então, esses dois países, eles aproveitaram esse gancho e venderam quase tudo. A quantia que os Estados Unidos vendiam para a China, eles estão vendendo. Por quê? Tem mesmo gosto, né, vamos dizer, na carne. O Brasil também se aproveitou, o Brasil também vendeu mais, mas o Brasil já é um gado diferente desses do Canadá e da Austrália, e daí o gado do brasileiro tem um outro sabor, e isso se define daí em outra região da China para se vender. Mas a Austrália está mais perto ali da China, né? E o Brasil do ladinho da Argentina. Os negócios entre China e Argentina podem estar se estreitando. Na sua visão, o que é que a gente tem de tirar de proveito? Benefício ou malefício com esse panorama geral? China negociando com a Argentina, liberando aí um pouco de mercado, um pouco mais de abertura de mercado, mais liberdade para negociar, e a Austrália também tendo a oferecer. Claro que entra também, estando mais próxima da China, geograficamente falando. Agora, claro que também ela pode não ter o necessário para atender tudo, a China acaba precisando, mas num panorama geral, como que o Brasil fica nessa história toda, na sua opinião? Hoje o Brasil não está perdendo nesses... Por quê? Porque a China veio e comprou soja da Argentina, que seria a quantidade que ele iria comprar dos Estados Unidos. Então, não prejudicou o Brasil ainda. As carnes que eles compraram também, eles deixaram de comprar dos Estados Unidos e estão comprando de outros países. Então, a China hoje só está comprando de outros países porque, teoricamente, entrou em conflito pesado com os Estados Unidos. Qual é o grande problema? Se até dezembro, China e Estados Unidos voltarem ao comércio normal. E aí o que vai haver? A China vai comprar a carne dos Estados Unidos, que deixou para trás, e o soja também. Aí o Brasil padece com isso. Mas se a guerra entre eles continuarem, o Brasil está vendendo um pouquinho menos de carne para os Estados Unidos, e o Brasil não está vendendo soja para os Estados Unidos, porque também vendia muito pouco. E o Brasil daí abriu um mercado um pouco mais do chinês. Mas por que é que o chinês está comprando de Brasil, de Argentina, ou as carnes? Porque tem a sustentabilidade deles, ele não pode deixar o povo deles passar fome. Então, não vá pensar que ele está se querendo ser bonzinho com a Argentina, com o Brasil, ou qualquer um. Ele compra porque tem a necessidade do povo dele de comer, e ele compra onde tiver mais barato. Muito bem. E só para finalizar bem rapidinho, o Javier Milei acertou também nessa jogada aí? Ele cumpriu, né? Ele arrumou o dinheiro dele, porque veja bem, ele empresta muito dinheiro, ele está na corda bamba, assim, que países que estão endividados, eles vão aonde? Vão para o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é a última, o fio da navalha. Não tem um outro lugar que possa emprestar dinheiro a eles. E estaria agora, eu não sei datas, né? Mas estaria em breve vencendo alguns contratos da Argentina. Se não pagar, entre aspas, ele vai para o Serasa. Indo para o Serasa nosso, ele está frito, daí ele perde negociação com uma montanha de países. Ele não pode deixar como nós
pessoa física, não podemos deixar para o Serasa, porque se você entrar no Serasa, você não compra mais em loja nenhuma e você também não arruma empréstimo em banco nenhum. Então, a Argentina estava à beira de ir para o Serasa. Automaticamente, agora, ela emprestou dinheiro dos Estados Unidos e vendeu a soja, vai pagar as contas deles, não sei quanto que vai vencer a outra parcela do empréstimo, mas até lá, pelo menos, deu um fôlego para o governo argentino. Bem didático, mais fácil para entender, do jeito que o senhor explicou, é impossível. Já te chamo de novo, seu Bianco. A gente vai mudar de assunto. Agora a gente fala sobre o Brasil, que está aí também na mira dos principais noticiários internacionais. A agência de notícias Reuters, a maior agência de notícias do mundo, colocou o Brasil aí nos seus destaques. A notícia é que a mudança de opinião de Trump com Lula pode ser graças a Joesley Batista, da JBS. Só vamos relembrar bem rapidinho que na semana passada Lula e Trump tiveram um encontro muito rápido nos corredores da Casa Branca, lá em Nova York, na verdade, né, ali no encontro na Assembleia das Nações Unidas, e aí nos corredores dessa Assembleia acabaram se encontrando. Segundo Trump, tiveram alguns segundos de conversa e Trump deu até uma posição agradável sobre o presidente brasileiro, o que deixou muita gente surpresa, já que o clima era de tensão entre os dois países. Era Donald Trump ameaçando taxas, tarifas cada vez maiores ao Brasil, isso por conta das ameaças, isso por conta do julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de tentativa de golpe de Estado, o que Donald Trump não estaria de acordo, e aí críticas de caça às bruxas do Brasil, isso deixavam o Brasil aí em maus lençóis perante ao governo americano. Colaborando com isso tudo, o governo americano vinha fazendo algumas ameaças de taxa que na semana passada ia anunciar uma retaliação contra o Brasil por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a expectativa era que o anúncio fosse feito, né, ali durante esse encontro na ONU. O brasileiro também estava com medo dos comentários do presidente brasileiro, falar demais e deixar Trump desconcertado e o Trump querer revidar. Não foi o que aconteceu. Trump elogiou o presidente brasileiro, chegou no seu discurso na ONU e acabou falando bem, que tinha gostado do presidente brasileiro, falando que ele era um cara bacana, que poderia até fazer bons negócios, algo assim nesse sentido que eles haviam comentado, né? Pois bem, agora a Reuters publica que um dos proprietários da JBS, a gigante brasileira de frigoríficos, né, se reuniu em particular com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cerca de 3 semanas antes de Trump fazer esses elogios a Lula. Vamos trazer o seu Bianco aqui de volta, seu Bianco? Porque isso pode representar algo assim que a gente não está enxergando. A gente está vendo aí que, bom, primeiro foi uma surpresa, né? O elogio do presidente americano a Lula. A gente estava muito apreensivo, nós conversávamos aqui sobre o medo de Lula falar alguma coisa, Trump não gostar, e no final das contas Trump teceu elogios, a gente ficou surpreso, comentamos sobre isso na semana passada. E aí com essa notícia, a gente vê que na verdade o buraco está mais embaixo, né? Pode ter acontecido uma negociação, uma conversa que deixou Trump mais feliz por conta de Joesley Batista, que vamos lembrar também é próximo, né, do presidente Lula. A gente já viu muita informação no noticiário brasileiro a respeito, envolvendo o nome dos dois, né? O que a gente não está enxergando? Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Jossan, a gente não sabia realmente se houve essa reunião, né? Mas tudo aquilo leva a crer que a Reuters não iria dar uma notícia dessa, não iria inventar, e também tudo leva a crer ser pontos verdadeiros. Por quê? A JBS hoje não é só uma empresa brasileira, a JBS é uma grande das carnes mundiais, se não é a maior, é uma das maiores.
Ela entrou em 2008 com frigoríficos, hoje ela está na atividade de aves, de suíno, de carne de gado. Ela comprou a suíte argentina, depois comprou a norte-americana. Então hoje ela é uma grande no mercado mundial. E esses empresários, eles têm, vamos dizer assim, poder. Então provavelmente nessa reunião foram juntos e a JBS comprou uma empresa norte-americana agora, há 1 ou 2 anos atrás, e essa empresa norte-americana havia ajudado muito na campanha, financeiramente, na campanha do Donald Trump. Me parece que ajudaram até com 5 milhões de dólares. Então, automaticamente, essas empresas, elas têm pedidos a fazer para o presidente e o presidente sempre vai ouvi-los. Provavelmente nessa reunião, então, foram aqueles antigos diretores das empresas que ajudaram a custear a campanha do Trump e provavelmente os batistas juntos. Isso, acredito eu, que se for isso mesmo o motivo, devemos bater palmas para os Joedes e para os batistas. Por quê? Porque, teoricamente, estaria acabando com uma briga. Aquilo que a gente sempre defendeu, aquilo que você acabou de falar, o medo que nós tínhamos que o presidente Lula fosse, e ele foi o primeiro a falar na conferência da ONU, que ele falasse mal, que houvesse palavras que desagradassem, né? Então ele falou, foi estritamente o necessário, e automaticamente depois, quando o Trump veio, simplesmente teceu elogios. Então, com isso, o que a gente acaba de crer e confiar? Que agora haverá um telefonema essa semana e que essas taxações, se Deus nos ajudar, essas taxações seriam eliminadas. Por quê? Primeiro, porque o Trump está vendo que ele está fazendo algo que não é benéfico nem para o país dele. Taxação muito alta não é benéfico para ninguém. E segundo, que o presidente Lula também não precisa falar com o Trump aquele discurso que ele faz para os seus eleitores aqui no Brasil. Comercialmente, nós devemos... os dois países, não é que o Brasil é só do Lula e os Estados Unidos é só do Trump. Eles têm que saber que, numa conversa, numa taxação, você pode beneficiar alguém, mas você prejudica muita gente também. Então, nunca é bom quando você prejudica alguém, que esse alguém vá à falência. Devemos saber principalmente disso. Então, temos que deixar e torcer que esse telefonema seja realizado rapidamente e que nessa conversa seja uma conversa amigável para que se acabe com essas taxações. Deixa eu só corrigir, antes eu falei que o encontro foi na Casa Branca, mas foi na sede da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, o encontro que aconteceu, onde o Trump e o Lula se encontraram. E agora, voltando aqui, a JBS, ela, segundo a Reuters, a JBS ela se recusou a comentar esse assunto. Já a Casa Branca ela não respondeu de imediato um pedido de comentário aí para a Reuters. E de acordo com uma das pessoas com conhecimento dessa conversa, Joesley Batista disse a Trump que as tarifas que ele havia imposto aos produtos brasileiros estavam tornando a carne bovina muito mais cara para os norte-americanos. As tarifas foram citadas pela Casa Branca como retaliação contra o que Trump acreditava ser uma perseguição injusta a Bolsonaro, que este mês foi condenado. E aí a JBS ela tornou-se uma empresa listada, né, nos Estados Unidos em junho. A mudança aumentou a exposição da empresa à política da Casa Branca, e aí tem muita informação que envolve os irmãos Batista, enfim, a JBS. Tem até o ponto que eu queria chegar do envolvimento, né? Já que naquela época que eles foram investigados, fizeram até um acordo de delação, né? Na época, os batistas eles admitiram que eles deram propina para mais de 1.800 políticos, como parte de uma investigação anticorrupção aí. Mas eles davam essa propina.
Assim, claro que nós não sabemos do conteúdo, mas pelo nível de negociação, se os caras já eram bons, se fizeram negociação com 1.800 políticos, com Trump não seria 1.801? Não é uma possível jogada de um ganho daqui, ganho dali, e o Brasil, falando de presidente Lula, talvez não estaria envolvido, falando de possibilidades, né, seu Bianco, já que a gente não tem como afirmar com certeza nada por aqui. Jussão, e se falando de Trump, eu acho que não existe aí envolvimento de propina. O que os batistas fizeram anos atrás era um costume no Brasil. Qualquer político precisava de dinheiro para a campanha, eles doavam indiretamente e ilegalmente. Aquilo que nós falamos agora aqui, uma empresa doou para o Trump 5 milhões de dólares, isso é legalmente declarado em todos os impostos, declarado tudo e muito bem claro. Então, os Estados Unidos, acho eu que é difícil. Espero que no Brasil também nós tenhamos aprendido com todos esses erros de governos anteriores, que todo e qualquer político queria tirar proveito. Os batistas, eles pegavam muitos empréstimos perante o governo brasileiro, perante BNDES, perante esses bancos oficiais, a juros muito baratos. Então, eles ganhavam muito dinheiro com isso e, indiretamente, eles poderiam dar dinheiro a políticos. Agora, esperamos que isso tenha acabado, esperamos que eles possam pegar dinheiro emprestado de qualquer banco brasileiro, ou seja ele privado ou público, porém que nas taxas normais, que tanto quanto eles, ou eu, ou você, possamos pegar. Lógico que eles têm uma empresa de maior poder e tal, são valores mais altos e automaticamente o juro deles deve ser menor. De boa. Por quê? Porque também eles estão exportando valores nossos, exportando nossa mercadoria, e isso são empresas que automaticamente vão fazer com que o Brasil seja enaltecido lá fora. Quem que não gosta de ver ou ouvir que a própria JBS, sabendo-se nós mesmo da história deles que é cheia de corrupção, mas se nos falarem que a JBS, Friboi ou quem quer que seja aí do grupo deles é a maior produtora de carne do mundo, isso nos dá honra, porque é o Brasil que está tendo isso. Então, como nos dá honra da gente falar que o agro nosso é espetacular, que o agro nosso nos deixa em outro nível perante outros países, que o agro é pop, que o agro é... Isso nos dá honra. Então, a mesma coisa a JBS, o grupo Switch, ou toda e qualquer empresa, se falarem que é a maior do mundo ou é uma das maiores do mundo, nos dará muita honra. Esperamos que seja isso na parte legal também. Podemos dizer, então, que eles são os heróis dessas negociações, se a gente tiver bons resultados? Nossa, o presidente da Embraer também foi lá, também foi recebido e também foram gerados menos impostos. Então, muitos empresários brasileiros foram e explicaram ao Trump, ou pelo menos não ao Trump, mas perante a equipe dele, explicaram-se as desvantagens que os Estados Unidos têm em taxação. Então, tudo isso é levado ao presidente, e automaticamente o presidente, com essas taxações muito altas, o presidente Trump está tendo um grande erro, no meu entender. Então, isso faz com que ele, mesmo que ele não goste de voltar atrás, mas como é que acontece com ele, que ele dê uma recuadinha e a gente possa voltar a exportar na mesma quantia que a gente exportava para os Estados Unidos. Muito bem, seu Bianco. Obrigado por hora. Daqui a pouco eu te chamo de novo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial de hoje e logo depois do nosso intervalo vamos falar sobre o produtor rural, que segundo uma pesquisa, um estudo, aponta que 55% dos produtores rurais brasileiros querem renovar o seu maquinário.
Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre se agora é o momento para renovar o seu maquinário. É só a vontade ou o produtor não vai passar vontade e vai renovar? E no programa de hoje ainda, uma fábrica de óleos aí, que produz combustível, anunciou que vai parar a construção de uma fábrica de biocombustíveis lá na Europa. Mas e aí, cadê os ambientalistas agora? Cadê a Europa para defender combustíveis sustentáveis? Já que a BP anuncia que investir em petróleo é mais rentável. Vamos debater sobre esses assuntos ainda hoje. A gente volta já já. Agrodebate dessa segunda-feira, dia 29, está de volta. Você que continua conosco, obrigado. Continuamos o nosso programa com informações, já que o produtor rural, segundo uma pesquisa, quer renovar sua frota de máquinas no campo. Segundo um levantamento que foi inédito aí, o país tem 1,65 ou seja, 1.650.000 tratores, colheitadeiras e pulverizadores. A idade média é de 15 anos. Bom, os produtores rurais, segundo aí uma pesquisa elaborada pela consultoria BIM, a Bosch Inteligência de Mercado, esses produtores eles querem renovar sua frota. Cada equipamento ele tem aí em média 15 anos de uso, mas ele aí esbarra no alto custo, nas dificuldades de acesso ao crédito, para comprar, enfim, que a gente já debateu muito sobre isso por aqui. Mas a empresa ela fez uma pesquisa em todas as regiões do país. Tem informação que cruzam aí de informações de 715 produtores. O trabalho começou lá em fevereiro até julho desse ano e 80% do levantamento aconteceu de forma presencial. E na frota atual aí a gente tem 1.350.000 tratores, 217.000 colheitadeiras, 82.500 pulverizadores, enfim, tecnologia está muito relacionado com a vontade do produtor rural adquirir um novo equipamento, E aí os dados mostram que a frota ela deve ter 1.800.000 unidades até 2030, ou seja, deve crescer. E o estudo tem uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Do total das entrevistas, 64 foram com grandes propriedades que têm mais de 1.000 hectares, seguidas pelas que têm 51 a 200 hectares, que representam 18%, e de 10 a 50 hectares representam 17%. E aí, uma das surpresas do estudo foi constatar que os produtores eles querem renovar sua frota. 55% disseram ter planos de comprar uma nova máquina em até 2 anos. E aí, vem aqueles problemas de liberar crédito para o produtor, que a gente sempre fala por aqui. Vou convidar o seu Bianco para voltar aqui comigo, ele que é o nosso analista de negócios. Seu Bianco, o senhor é muito bom nisso. E é claro, quando a gente está falando de negócios agora, muito sobre negócios, a gente está falando que 50%, mais de 50%, ou seja, um pouco mais da metade do produtor brasileiro, ele quer renovar a sua frota. Querer é uma coisa. E vamos lá, por que é que ele quer renovar? Pelo simples fato dele ver uma máquina nova dentro da propriedade dele? Não. Vamos tentar escalar alguns motivos. Tecnologia embarcada é um deles. O produtor ele pode conseguir, através da tecnologia, numa colheitadeira, numa plantadeira, aumentar a sua produção. Esse é um dos benefícios, seu Bianco. Que mais? Jussão, o que nós devemos analisar mais ou menos é o pequeno produtor, o médio e o grande produtor. Eles querem. Agora, querer não é a mesma coisa que necessitar. Bom, eu quero todo ano trocar meu carro por um carro melhor, um carro potente, carro zerinho, carro novo, eu quero. Agora, eu posso trocar? Eu tenho a necessidade de trocar. Será que o meu carro, mesmo que eu estou usando, ainda não
não dá para mim usar ele mais 1 ano, mais 2 anos, né? Então, o agricultor, ele está sempre naquele sonho, e o produtor, ele fala muito que se ele não trocar o maquinário e deixar o equipamento dele ficar muito velho, depois, lá na frente, ele não consegue mais trocar, porque sucateou todo o equipamento dele. Além da gente classificar isso por pequeno, médio e grande produtor, a gente tem que classificar também por qual o equipamento. No meu entender, e aí vai ser só minha opinião. Equipamento que deve ser trocados quase sempre são colheitadeiras. Principalmente porque a colheitadeira você tem que estar com ela pronta, revisada, na hora em que você necessita de uma colheita, naquele determinado momento. Por quê? Porque se você não colher naquele determinado momento, automaticamente poderão vir chuvas a mais, e daí você perdeu o ciclo da safrinha ou da segunda safra, e com isso você teria mais prejuízo. Agora, tem muito equipamento que aí você faz o mesmo trabalho com aquele equipamento antigo. Por exemplo, um trator. Você tem um trator, o trator vai puxar a grade, vai puxar o que for de necessidade com quase a mesma utilidade de um zero. Só que o zero vai te custar 3 vezes mais, e aí automaticamente não vai te dar oficina, você não vai se incomodar, o vizinho vai ver que você tem uma máquina nova. Todos aqueles fatores que o próprio produtor sempre fala. Mas eu, principalmente tratores, eu não trocaria, eu deixaria aí até mais coisa. Trator, pulverizador, qualquer outro equipamento aí. E plantadeira, Jossá, eu acho assim, plantadeira, uns valores exorbitantes. Quando você passa nessa lavoura aí, agora é o momento de plantio, e você vê aquele trator puxando aquela plantadeira lá atrás, grandona, aquela plantadeira não tem nem trator, nem nada. Só que você sabe quanto custa um conjunto desse, um trator desse, uma plantadeira dessas, de 4 a 5 milhões. E uma plantadeira dessa, dentro de 4, 5 anos, teoricamente, ela irá valer muito pouco. Não vou dizer que ela vale nada, mas alguém que vai comprar uma plantadeira grande dessa, será que ele vai comprar usada de 4, 5 anos? Ele vai comprar uma zero. Quem é que tem o perfil de comprar uma máquina, uma plantadeira desse tamanho? Um grande produtor. E um grande produtor, ele não vai comprar uma plantadeira usada. Então, uma plantadeira de 2 milhões, diluído isso em 60 meses, isso você perde uma fortuna mensalmente ou por ano. Existe a necessidade de você ter uma plantadeira grande porque a janela de plantio é pequena, porque tem a necessidade, porque tem tecnologia. Eu comento sempre que uma máquina calculadora dessas que você tem na sua mesa, aí qualquer um produtor tem na sua mesa, abra uma calculadora dessa e veja quanta tecnologia tem. E vá numa lavoura dessa e veja uma plantadeira dessa, que tecnologia tem para valer 2, 3 milhões. Então, eu ainda acho que a plantadeira é um dos últimos recursos que eu particularmente iria comprar. Tem aí tratores, os tratores eles costumam ficar por mais tempo, né, por aproximadamente o tempo de vida dele aí, que pode ser até superior, mas em média 15 anos. Os tratores são os que ficam mais, né, mas daí no caso das colheitadeiras, pulverizadores aí entra mais um desejo maior do produtor, mas aí a resposta para agora é o momento para trocar, vai depender muito dos cálculos, né? O mais adequado é o produtor rural ter um profissional, um contador adequado para fazer cálculos. Quem que seria o melhor, ou ele mesmo, se ele tiver cacife, né? Assim, se ele tiver conhecimento para isso tudo, ele consegue ele mesmo fazer aí, destrinchar o quanto que ele vai perder por mês, porque pela tua fala, uma colheitadeira,
você compra por 4 milhões e daqui 5 anos você não vai conseguir revendê-la, né? Vender para outra pessoa. Então, são 4 milhões perdidos em 5 anos. Então, você tem aí quase 1 milhão por ano perdido, e aí, ou perdido não, ou investido, depende do ponto de vista, né? Então, quem seria o melhor profissional? Que tipo de cálculo que o produtor deve fazer para não entrar numa jogada? Porque a gente tem um outro problema aí também, a dificuldade de acesso ao crédito rural, né? José, mas essas máquinas e esses equipamentos, as empresas que vendem isso, elas mudam um pouquinho de tecnologia e elas vão com muito convencimento ao produtor. Quem deveria saber exatamente esses cálculos é o próprio produtor, ele mesmo. Não há ninguém mais conhecedor de tudo isso do que ele mesmo. Então, ele mesmo deve saber de fazer essa conta. Aquela plantadeira antiga que ele tem lá, que está lá no fundo do quintal, quanto que custou isso para ele? Quantas sacas de soja eram no dia que ele comprou? E quanto que vale hoje? Um trator, igual você falou, um trator, ele tem uma vida útil de 15, 20, 30 anos. Você conhece muitos tratores aí de 30 anos. E ele não vale nada, não. Ele vale muito ainda. Porque ele ainda tem utilidade e serve para um pequeno produtor, para uma outra pessoa, para uma outra atividade. Se você for vender o trator, ele ainda tem preço. Não quero dizer que a plantadeira tem zero de preço, né? Mas é muito difícil você vender uma plantadeira usada, né, para esses produtores do tamanho que essa plantadeira é. Então, infelizmente, o próprio produtor tem que ter. E ele não pode cair no convencimento do vendedor de máquina que, não, o senhor paga isso aqui em 10 anos. Ele nem terminou de pagar ainda, a plantadeira dele vale muito pouco. Então, isso é que ele deve fazer os cálculos e olhar um pouquinho para trás. Aquelas plantadeiras que ele comprou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, quanto é que vale essas plantadeiras e quanto que é uma nova? Mudou tecnologia. Não é tanto assim. Tomar cuidado, fazer muito cálculo para tomar a melhor decisão. Às vezes vai compensar, né? Mas às vezes também, não é querer fazer uma crítica, mas em toda a área de vendas vai ser assim, o vendedor está interessado em bater a meta dele para ele conseguir o salário mais alto dele, né? Mas às vezes a melhor opção também para o produtor pode ser renovar. Por causa de uma tecnologia nova embarcada aí dentro de uma colheitadeira, de um pulverizador que vai trazer resultados para ele. Aí, faça os cálculos e boa sorte para os nossos amigos aí, produtores rurais. José, o que eu ouço muito de produtores rurais, vamos dizer, eles falam muito, eu não posso sair da atividade agrícola, do plantio e das coisas, porque se eu sair e vender meu maquinário, eu não consigo mais voltar porque é muito caro esse maquinário, né? Então o produtor ele vai renovando daqui, vai renovando de lá e de repente ele vai sobrevivendo. Agora, como você falou, será que é o momento de se trocar equipamento agora? O momento não é muito bom porque o preço da soja não está de acordo com um valor adequado. Então, isso o produtor deve saber que o momento não é esse de fazer. O produtor é muito inteligente, ele faz muitas contas, José. Um trator, eu compro um trator, há 2 anos atrás eu comprava por tantas mil sacas de soja. Hoje um trator com a mesma potência, será que eu compro com... não, eu preciso do dobro de saco de soja. Hoje ele está valendo... Hoje, com menos sacas de soja, eu compro esse mesmo trator, essa mesma colhedeira. O produtor rural ele faz muito essa conta com essa equivalência de saco de soja com aquilo que ele pagou em produtos anteriores. O produto hoje está mais caro, dá mais saca de soja, mas tem mais tecnologia? Também tem esses parâmetros e essas alegações. E aí, toma cuidado para não agir na emoção. Às vezes pode acontecer. O produtor tem muito pé no chão, mas pode acabar sendo ludibriado. Seu Bianco, pode continuar comigo por aqui? A gente se encaminha para o nosso último assunto de hoje? Não. Tem o último intervalo comercial para fazer, né?
Então, daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Esse vai ser o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta falando da British Petroleum, que é a multinacional do Reino Unido, uma das maiores companhias de energia do mundo, que parou de construir uma fábrica de biocombustíveis. Para eles, investir no petróleo é mais rentável. Cadê a sustentabilidade, Europa? A gente volta já. Agrodebate dessa segunda-feira está de volta, dia 29, e a gente já vai direto para o nosso último assunto, que restam apenas poucos minutos aí. A BP, que é uma gigante aí do petróleo, né? Petróleo britânico, traduzindo para o português. British Petroleum é uma empresa multinacional sediada no Reino Unido, uma das maiores companhias de energia do mundo, e ela atua na exploração e produção de petróleo, gás natural e também biocombustível e energia solar. Acontece que eles estavam construindo uma nova unidade de biocombustível, dedicada a biocombustível, na Holanda, lá na Europa. E agora eles anunciaram que pararam de construir essa planta, essa fábrica. Essas informações aí foram divulgadas pela revista Reuters, pela Bloomberg. E essa é a segunda planta dedicada a biocombustíveis que a BP desiste de construir esse ano. A primeira foi na Austrália e agora paralisou em fevereiro obras para a produção de biocombustíveis avançadas em uma refinaria na Alemanha. Bom, quero já trazer o seu Bianco aqui de volta, seu Bianco, porque é curioso, né? A Europa, que critica tanto o Brasil por conta de desmatamento, tem aquela lei antidesmatamento europeia que faz diminuir os preços dos produtos brasileiros, enfim, porque eles afirmam que querem a sustentabilidade, que são pró-vida e etc. Acontece que o Brasil, ele tem incentivado e muito buscado alternativas através de meios aí, até mesmo com incentivos do governo federal e tudo mais, para que o biocombustível ele dê certo aqui no Brasil. E isso está diretamente ligado àquelas medidas para diminuir o impacto contra a camada de ozônio. Ou seja, o Brasil está cumprindo com o dever de casa. Agora, a Europa não deveria se decepcionar, ou pelo menos ao mesmo tempo falar assim, epa, peraí, BP, não vamos parar com essa construção não, nós vamos investir porque a gente é a favor, o petróleo não é uma energia renovável, o biocombustível é renovável, é melhor para o mundo. Está faltando agora o exemplo europeu, né? A gente parece que só é cobrado, mas quando é para fazer o dever de casa, a Europa não faz não. São eles, como é que é? Eles falam, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então eles são muito, falando que muito do dinheiro. Aonde der lucro eles vão, onde não der lucro não vão. Não respeitam o meio ambiente, não há fator nenhum que eles possam dizer que eles colocam no site deles uma infinidade de opções que eles defendem a vida, que defendem as pessoas, que defendem o meio ambiente, e nada disso quando eles largam uma nota que simplesmente o petróleo é mais viável, foi essa nota, né? O mais compensador, mais rentável. Simplesmente isso. Então, dando rendimento é o que nos interessa. Não interessa aí se o mundo vai ter problema, se não vai ter problema. O que nós queremos? Renda, dinheiro, lucro. Então, esses grupos, eles simplesmente pagam ONGs, organizações, para ficar falando mal, principalmente do Brasil, para eles ganharem financeiramente. Eles, na nota que eles informaram, eles dizem assim que a BP está parando novos trabalhos de desenvolvimento de uma unidade de produção isolada de biocombustíveis em Roterdã. Nós estamos aumentando nossa capacidade de coprocessamento, maximizando o valor integrado com nossas refinarias e vamos continuar a avaliar
Porque até então agora parece que não falou pouco, mas falou bosta, né? Mas vamos continuar, aí vem uma parte, vamos continuar a avaliar opções de biocombustíveis em nossos sítios de refinaria, favorecendo oportunidades leves em capital. Tá bem dito que eles só estão interessados no dinheiro, é bem o que o senhor falou. Agora, cadê a Europa, né? Mostrando a União Europeia, cadê os produtores franceses, europeus que foram às ruas e reivindicaram muito por conta dessa lei antidesmatamento aí da União Europeia, e Brasil isso, Brasil aquilo? Cadê todo esse pessoal agora para falar de uso de petróleo? Porque não tem nada de sustentável no uso de petróleo. E essa, José, não é a primeira, né? Já tinham outras duas fábricas anteriores, né? Uma acho que era da Shell e outra fábrica também eles tinham parado. Eu quero ver se na COP30, aqui em Belém agora, que vai ser em novembro, quero ver se eles vão citar isso. Se parou, por que é que parou, por que não se leva adiante, só inviabilidade financeira. Então, esses países, eles são muito de cobrar dos outros, porém, principalmente essas empresas, igual você falou, cadê o governo francês lá, como é que é o nome do presidente lá, que vive falando do Brasil, Macron. Da carne brasileira? Macron. Por que o Macron não entra numa discussão dessa? Por que não põe os seus comitês a falar? Então, fala-se quando? Quando é simplesmente para ter benefício próprio. Eles deveriam continuar olhando para o Brasil, mas para pegar as nossas boas práticas, porque no final das contas a gente está sendo exemplo. E se eles mirassem nas práticas brasileiras, eles conseguiriam aí resultados que podem fazer com que o uso de biocombustíveis cada vez se torne mais visado, para que a gente tenha cada vez um mundo melhor. Seu Bianco, nosso tempo de hoje acabou, agradecendo mais uma vez sua participação por aqui. Obrigado. Jussa, obrigado a você, obrigado a todos esses produtores que fazem desse país imenso e tão forte, Brasil, e obrigado a todos que nos assistiram. Fechou. Amanhã tem mais. Obrigado, boa noite. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.